Boa tarde, Richard Souza, TV Globo. Léo, boa tarde para você. Você está dentro desse novo projeto desde o princípio, né? E nesse período, muitas mudanças, troca de comando, chegadas, saídas. Queria saber um pouco do seu sentimento em relação a essa evolução, assim, né, que tem acontecido diante de tantas mudanças, e saber se pessoalmente você está mais à vontade, está mais confiante, está mais satisfeito também com o desempenho, com atuações, enfim. Haja visto que no jogo passado você foi um dos destaques, é um dos goleiros com mais defesas difíceis na competição. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. Acho que respondendo primeiro a pergunta do projeto, acho que não só aqui no Vasco, mas qualquer projeto, a gente sabe que tem um tempo até as coisas começarem a dar certo. A gente sabe que nem tudo vai dar certo logo de cara, de primeira. E eu acho que já era esperado que as coisas fossem acontecer, talvez não tão rápido. A gente, desde o começo, tem trabalhado muito para que tudo desse certo o quanto antes, mas a gente sabe que no início de projeto as coisas nem sempre acontecem da maneira como a gente espera. E a segunda parte da pergunta, eu acho que não só eu, mas como todo mundo, a gente estava muito desconfortável na situação que a gente estava se encontrando, que a gente estava vivendo, e nosso objetivo sempre foi buscar sair dessa situação. Hoje a gente se encontra fora da zona, mas a gente sabe que tem muito campeonato pela frente ainda, muita coisa para acontecer, e eu acho que a gente tem que continuar fazendo como a gente tem feito, encarar cada jogo como se fosse uma final de campeonato e pensar sempre jogo a jogo. Boa tarde, Léo, tudo bem? Queria que você falasse um pouco, já são um pouco mais de 2 meses aí do Ramon, da comissão técnica aqui, são 10 jogos, e teve uma mudança, a gente vê uma mudança, acho que tática, claro, chegaram reforços, uma mudança até na confiança do elenco. Queria que você falasse um pouco sobre essa chegada do Ramon, essa relação do Ramon com o grupo, e também do Emiliano, que é um cara que está sempre com ele ali, o filho dele, auxiliar. Dá para ver que ele confia muito, já comandou o Vasco num jogo e parece ser um profissional que fica muito próximo do grupo, que todo mundo gosta. Queria que você falasse um pouquinho da chegada deles e um pouquinho especificamente sobre o Emiliano. Com certeza a chegada do Ramon foi muito importante para a gente. Eu acho que com a experiência dele e da comissão também, eles puderam agregar algumas coisas que talvez estivessem faltando para nós. E Emiliano também é um cara que está sempre muito ativo nos treinamentos, está sempre muito presente nos treinamentos e também nos jogos. Também é um cara que tem nos ajudado bastante. E eu acredito que, acima de qualquer coisa, o mais importante de tudo no futebol, e no nosso caso também principalmente, acho que os resultados positivos sempre dão uma confiança muito maior. Então, felizmente, nas últimas rodadas a gente tem conseguido os resultados positivos e, com certeza, isso aumenta muito também a confiança do grupo todo. Boa tarde, Léo. João Vidal, TV Band. Você, logo no seu começo no Vasco, assim, a torcida tinha um pouco de desconfiança e ficava muito naquela dúvida da disputa entre você e o Ivan, mas desde a chegada do Ramon, principalmente, você vem se destacando. Como você vê essa disputa por posição, apesar de hoje você ser o titular com o Ivan, e o papel do Ramon Menezes, do Ramon Dias, perdão, para o seu desenvolvimento atual no Vasco? Obrigado. Cara, acho que eu falei na minha primeira entrevista aqui que eu vinha para o Vasco para escrever a minha história aqui no clube, para buscar o meu espaço, e o meu pensamento sempre foi o mesmo. Independente de qualquer coisa, eu sou um cara que me dedico muito nos treinamentos, sempre venho para me dedicar, dou o meu melhor nos treinamentos, justamente para conseguir fazer o meu melhor e ajudar a equipe nos jogos.
E eu acho que não tem muito segredo aí. Acho que a questão, na verdade, a maneira como eu encaro a minha semana de treino, eu acho que acaba sendo uma coisa natural que as partidas aconteçam da forma como vem acontecendo. A gente sabe que erros vão acontecer, todos nós que estamos no campo a gente está sujeito a isso, mas acho que o importante é a gente trabalhar, se dedicar para que a gente possa minimizar esses erros. Léo, tudo bem? Primeiro, parabéns aí pela Alice, né? Que está chegando, com certeza, te deixando ainda mais leve. Eu queria te fazer 2 perguntas. São 17 rodadas na zona do rebaixamento. Eu queria que você fosse bastante claro e honesto, como você sempre é. Segunda-feira foi um jogo muito difícil pela pressão de ser a oportunidade, até o Emiliano fala isso antes do jogo, aquele era o jogo para sair, por isso o Vasco não fez uma atuação tão boa como vinha fazendo. E atrelado a isso, jogar depois de 17 rodadas, domingo em Santos, fora da zona do rebaixamento. O que isso pode trazer de benefício, de leveza para o time? E eu queria que você comentasse, porque vocês 4 ali atrás, você, Puma, Léo e Piton, estão jogando desde o início, mas vocês receberam uma visita de um chileno que se identificou muito com o Vasco, o Medel. Qual é a importância do Medel para essa defesa hoje estar tão sólida, está tão forte, Léo? Tá, a primeira pergunta, eu acho que todo mundo sabia da importância do jogo de segunda, também por ser um jogo atrasado que poderia nos tirar da zona. E eu acredito que, como tu falou, talvez a gente tenha sentido um pouco essa pressão de ter que ganhar o jogo a qualquer custo, e talvez a gente não tenha conseguido impor o nosso melhor jogo, colocar o nosso melhor jogo para dentro de campo. Mas eu acho que o mais importante de tudo, independente de qualquer coisa, é o resultado. E a gente sabe que nem todos os jogos a gente vai conseguir jogar tão bem ou executar as coisas de forma perfeita, mas eu acho que o mais importante no final de tudo é o resultado e os 3 pontos. Qual era a segunda pergunta? Jogar assim, fora da zona do Santos e o Medel. Tá, agora o jogo contra o Santos, a gente sabe que vai ser mais uma guerra, um jogo muito difícil. E como eu falei, eu acho que a gente tem que encarar esse jogo como a gente tem encarado todos os outros. A gente sabe que a gente saiu da zona, mas ainda tem muito campeonato pela frente. Então é continuar encarando os jogos como a gente tem feito, cada jogo a jogo, cada jogo encarar como se fosse uma final mesmo. E com relação ao Medel, acho que não preciso nem falar muito, é um cara com muita experiência, com muita vivência no futebol internacional. E com certeza ele tem agregado muito dentro de campo e também com essa experiência toda, que é essa bagagem que ele carrega com ele. Tudo bem, Léo. Primeiro você falou um pouco sobre o período que você, enfim, teve aqui essa mudança do Ramon e tal, mas você viveu todo esse início de temporada. E quem ficou perto do Vasco viu que não foi fácil para vocês, de clima, de ambiente e de tudo de uma forma geral. E aí, ver depois, eu queria que você tentasse dizer um pouco, no ponto de vista da sensibilidade do jogador que passou por tudo isso, como vocês recebem a informação, por exemplo, do América Mineiro, que veio depois do jogo, de que estaria sendo feita uma operação Salva Vasco. Como isso bate no jogador que vem vivendo todo esse processo? E você falou também agora uma frase, quando você foi questionado sobre o Ramon e Emiliano, que você fala, com a experiência dele e a comissão dele agregam coisas que estavam faltando para nós. Que coisas são essas? Tá, vamos lá. Vou responder essa primeiro e depois... Eu acho que muitas vezes, quando tem essa troca de comissão, a gente sabe que muda todo o ambiente, né? E eu acho que eles souberam aproveitar bem essa mudança. Eu acho que todo mundo meio que se equiparou num nível de novo,
né, para tentar conquistar o seu espaço. E eu acho que eles souberam aproveitar e lidar com essa situação de uma maneira bem positiva. E a outra pergunta? Sobre a operação. Tá. Eu acho que não... Com relação a isso, não cabe muito a mim dizer. A gente sabe que isso faz parte do futebol. Eu acho que o pessoal do América, eles estão tentando defender o lado deles. Não acho que seja uma crítica justa, porque pelo lance é muito visível que foi uma agressão. Claro que no momento do jogo o árbitro pode não ter visto, mas essa é a função do VAR. Se o árbitro não vê alguma situação flagrante, tem que ser chamado, e foi o que foi feito. Eu acho que assim, o América está no direito dele de reclamar, de falar o que eles têm que falar, mas não cabe a mim julgar a decisão deles. Eu só acho que não foi bem injusto o que aconteceu no jogo, independente se nos favoreceu ou não. Eu acho que foi justo. Foi justo. Léo, boa tarde. Alan Santos, do BTB Esportes. Essa semana viralizou um vídeo, do Barbieri, antigo técnico do Vasco, um discurso muito cabisbaixo, falando que o Vasco voltou de uma Série B, que era um time que estava ali na UTI, estava mais para baixo, um discurso mais cabisbaixo. O Ramon Dias chega com um discurso diferente. A gente viu até nos bastidores ele chamando a atenção do time, parabenizando, mas chamando a atenção, dizendo que o time pode jogar melhor. O que de fato mudou no vestiário do Vasco, desde o começo da temporada para agora, você que está desde o início? Cara, como eu falei, eu acho que o nosso grupo foi sempre muito unido desde o começo. A gente sempre trabalhou muito para conquistar os resultados e sair da situação que a gente se encontrava. Mas eu acho que, como eu falei, o mais importante de tudo, o que aconteceu foi realmente os resultados começaram a acontecer e a nossa confiança aumenta. E a gente sabe que para o jogador a confiança é uma coisa essencial. Então, acho que a maior mudança foi isso, sabe? O nosso trabalho estava sendo feito, a gente estava convicto de que estava sendo feito um bom trabalho e que os resultados iam começar a acontecer. E eu acho que quando eles começaram a acontecer, é claro que aumentou a nossa confiança e as coisas tendem a sair de uma maneira mais positiva também. Léo, boa tarde. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Toda empresa tem metas. Imagino que a primeira fosse sair da zona de rebaixamento. Queria saber de vocês o que já foi passado para vocês, comissão técnica, que vocês têm conversado das próximas metas. E se a arbitragem é algo que preocupa, porque o torcedor está reclamando muito e o Santos está vindo ao Rio justamente para conversar com a comissão de arbitragem, para que não haja algum erro, enfim. Preocupa vocês a arbitragem? Não, na verdade... Não tenho muito que falar com relação à arbitragem. Eu acho que eles sempre tentam fazer o trabalho deles da melhor maneira. Aí a interpretação de cada um, se é certo, se é errado, mas é um assunto que eu prefiro não me envolver. Cara, como eu falei, acho que a gente tem encarado os jogos até aqui, cada jogo, um jogo por vez. E eu acho que a maneira correta de continuar o campeonato é assim, é encarar cada jogo como se fosse uma final, sem pensar em objetivos a tão longo prazo. Eu acho que nesse momento é importante a gente continuar focando jogo a jogo e encarar cada jogo como se fosse uma decisão. Boa tarde, Léo, tudo bem? Sou o Deco, do canal Na Torcida Vascaínos. Eu queria que você já projetasse o próximo jogo contra o Santos, nós vimos lá no vídeo dos bastidores que o Ramon Dias falou, deu parabéns, como disse o Alan, mas falou, não podemos jogar assim. E aí, qual é a projeção? Vocês já viram onde vocês erraram, onde que podia ter acontecido um jogo melhor para não ter sofrido tanto quanto com o América, como sofreu? E aí, já projetando o jogo contra o Santos, o que tem a melhorar, como melhorar? Isso é uma questão que a gente vai vendo durante a semana. Conforme os trabalhos vão acontecendo, eles vão passando essas informações para a gente. Então, como a gente teve só um treinamento no dia de ontem, ainda e o pessoal que jogou fez um trabalho separado. A gente ainda não teve a oportunidade de passar muita coisa do jogo. Mas a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, como todos têm sido até agora. E é isso, a nossa mentalidade é ir lá fazer um grande jogo. A gente sabe que vai ser difícil, que vai estar um estádio cheio.
mas a gente sabe que tem condições de chegar lá e fazer um grande jogo e buscar um resultado positivo. A gente vai para lá para uma guerra, como eu falei. A gente sabe que para eles também é uma final. Então é isso. Vai ser um grande jogo e a gente espera fazer uma boa partida e conquistar um bom resultado. Valeu, gente. Obrigado. Então, para repassar, a gente só precisa liberar aqui 2 horas. Você teve como da apresentação, início da